Começamos, então. Boa tarde a todos e a todas, para mais uma conversa sobre conservação e restauração do patrimônio cultural, neste dia que comemoramos, então, o Dia do Patrimônio, 17 de agosto. Uma data super importante e, ao mesmo tempo, a gente passa por momentos difíceis, assim, mas estamos aqui para continuar na luta, né? E hoje vamos receber como convidado o professor Andrei Chileia, e na mediação a professora Daniela Baldes da Fonseca. Lembrando, então, que esse é um evento da Pró-Reitoria de Extensão, organizado pela Rede de Museus, em parceria com a Cora RS e o curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais aqui da UFPEL. Eu peço para todos manterem seus microfones desligados e também informar que a certificação do evento em notas compartilhadas tem um formulário para vocês receberem depois o certificado dessa tarde de hoje pelo e-mail de vocês. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Andrei e à Daniele, né, para esse momento, essa tarde super agradável que vamos ter. Passo a palavra para a Dani agora. Tá bem, obrigada, Andréia. Então, pessoal, uma boa tarde, né? Aqui em Pelotas saindo um pouquinho de sol, depois de alguns dias nublados. Sejam todos muito bem-vindos nessas rodas de conversa, né? Conversa sobre conservação e restauração do patrimônio cultural. A Andréia já fez essa apresentação, né? Um evento que se organiza por dentro da nossa Pró-Reitoria de Extensão, né, com a colaboração da Rede de Museus da UFPEL, com a parceria da Cora, parceria do nosso curso de Conservação e Restauração. E hoje, nesse dia especial, então, né, em comemoração ao Dia do Patrimônio, a gente vai ter essa palestra com essa figura muito querida da gente, né, que torce pelo patrimônio cultural, que é o Andrei Chileia. Então, eu vou fazer aqui a leitura do currículo do Andrei, porque, embora a gente conheça muito o Andrei, sempre temos algum aluno novo, alguém que está entrando agora nessa área da preservação do patrimônio cultural e ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, vai, a partir de hoje, já conseguir entender, conhecer um pouquinho quem é o Andrei. Então, o Andrei possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade de Brasília, tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: preservação do patrimônio cultural, da arquitetura brasileira, arquitetura do Rio Grande do Sul e arquitetura e urbanismo em Brasília. Dedica-se também às questões relacionadas com a melhoria do ensino de arquitetura e urbanismo. Participou da Comissão Assessora de Avaliação da Área de Arquitetura e Urbanismo do ENAD, da Comissão Consultiva de Arquitetura e Urbanismo da Rede de Agências Nacionais de Acreditação, a RANA, do Sistema de Acreditação do Mercosul, foi consultor do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras para a área de Arquitetura e Urbanismo, membro da Comissão de Arquitetura do INEP-Confea e diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a ABEA. Foi diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, de 2004 a 2011, coordenador da área de Arquitetura e Urbanismo e Design da CAPES, em 2011, bolsista de Produtividade em Pesquisa 2 e diretor do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização do IFAM, de 2012 a 2019. Então, acho que com essa breve apresentação, passo a palavra para o Andrei, que vai conversar com a gente sobre o patrimônio antes de Rodrigo. É isso, obrigada a todos, um abraço. Bom, queria começar agradecendo muito, na verdade, né, porque mesmo que a distância, voltar a Pelotas sempre é um prazer. E também rever os amigos, né, Andréia, Daniele e outros tantos que eu estou acompanhando aqui de canto de olho, professores, ex-colegas, ex-alunos,
colegas do IFAM, professores de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz de ver tanta gente que eu tenho carinho, né? E quero também agradecer porque, por coincidência, acho que não foi coincidência, mas por coincidência, né, fazer uma palestra no Dia do Patrimônio sempre é uma honra, sempre uma honra, né? Ou seja, poder falar de patrimônio, de preservação, das coisas que a gente faz, que ama fazer, no dia em que se escolheu para homenagear Rodrigo Melo Franco de Andrade, é um prazer e é também uma responsabilidade. Então, o que eu propus quando André me convidou, o que eu propus conversar um pouco com o público aqui que está nos assistindo. Eu confesso para vocês que eu estou tão traumatizado com a situação do patrimônio, da cultura no país, do patrimônio em particular, e da tragédia que está se abatendo sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a quem eu me dediquei e vi agora aqui, mando um maior abraço para o Antônio Miguel, que está aqui nos assistindo, companheiro, arquiteto, que esteve comigo trabalhando no IFAM durante esse período que a Daniela citou. Então, eu estou tão traumatizado com esse desmonte geral das instituições culturais do país que eu optei por esse tema meio estranho, que vamos olhar aqui se funciona, eu vou ampliar minha tela, que eu gosto de coisa... Isso, pelo menos agora eu estou vendo grande. Eu optei, então, de trabalhar com essa ideia de o patrimônio antes do Rodrigo, tá? E a ideia, então, é um pouco essa, eu poder apresentar para vocês uma pesquisa que está em andamento, certamente, e que começou ainda quando eu estava dentro do IFAM. Porque vocês imaginem, diretor de patrimônio material do IFAM, eu tinha, quando estava em Brasília, passando pela minha mesa, centenas e centenas de documentos, antigos ou não, mas importantes, sobre a história da instituição. De maneira que eu fui, pouco a pouco, organizando essa pesquisa e percebendo cada vez mais da importância de situações anteriores a 37, ou seja, anteriores à formação e à criação do próprio Serviço do Patrimônio, e que considero importantíssimas para a gente poder entender o patrimônio no Brasil. E eu começo, então, a apresentar isso para vocês com esse quase slide brincadeira que me chamou muito a atenção na época, né? Era um documento, uma publicação do IFAM, portanto, uma publicação oficial do IFAM, de formação de quadros dentro do IFAM, e que trazia essa frase: 1916, o escritor Alceu do Amoroso Lima e o advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade viajaram a Minas Gerais, realizando a descoberta do barroco e manifestando interesse em preservar os monumentos históricos ali identificados. E confesso que, quando eu li essa frase, eu disse: que coisa incrível, né? Como que a gente constrói narrativas, como que a gente constrói a história, como que a gente pode quase que inventar, né, quase um nascimento mítico do IFAM. Para quem não sabe, em 1916, Rodrigo Melo Franco de Andrade tinha 18 anos. Tá? E ele, portanto, né, não sabia que ia ser diretor do IFAM a partir de 36, e muito menos, ele não era advogado ainda. Né? Mas o que entra para a história é um pouco isso. Né? Por isso que eu estou dizendo que é mítico. Vocês imaginem essa cena, né? O Amoroso Lima e esse jovem advogado, como diz no texto, chegando, descobrindo Minas Gerais, e ele pensando com os botões: um dia eu vou preservar isso tudo. É absolutamente mítico, mas estava lá, estava publicado, né? E de maneira que me surpreendeu mais ainda quando o IFAM, ao comemorar 80 anos, em 2017,
publica uma cronologia, uma linha do tempo do patrimônio, e vejam ali embaixo, nas datas, que coisa interessante. Quando é que, agora sim, quando que, para o IPHAN, começa a história da preservação? 1916, a linha do tempo do IPHAN, ela começa em 16. Se a gente clicar na bolinha, o que vai aparecer? Opa, que eu fiz aqui bobagem, eu acho. Quando a gente clicar na bolinha, o que nós vamos ver é... Opa, estou atrapalhado com esse sistema. É exatamente aquela frase que eu mostrei para vocês. Lá vem os dois, né? O Amoroso Lima, o Franco de Mello, o Rodrigo, e pronto para essa epopeia que vai começar a partir de então. Mítico. E ainda nessa coisa um pouco de brincadeira, né? Essa figurinha que eu encontrei em algum lugar, que diz que as mentiras reconfortantes são sempre preferíveis às verdades incômodas. Vamos lá, então vamos olhar um pouquinho das verdades incômodas, que não são tão incômodas, vamos aqui entre nós, tá? Antes de entrar propriamente no pré-IPHAN, e eu não vou esgotar, obviamente, o tema, nem essa é a minha intenção, eu quero mostrar para vocês 3 publicações. Se vocês forem estudar, se vocês forem se dedicar ao estudo do IPHAN como instituição, vocês vão encontrar 3 publicações fundamentais. Tá? A primeira é essa, de 1952, e que foi escrita pelo próprio Rodrigo Melo Franco de Andrade, o aniversariante do dia, e foi publicado em primeira edição no México, e que, quando o Rodrigo, então, se propôs a fazer uma espécie de balanço da gestão do tempo que ele esteve à frente do IPHAN. Para quem não sabe, Rodrigo de Melo Franco esteve à frente do IPHAN de 1937, oficialmente, até 1967, não é isso? 30 anos de Rodrigo à frente do IPHAN. Se vocês continuarem pesquisando, vão perceber que o segundo livro... Opa, não sei por que... O segundo livro importante na história do IPHAN também foi escrito por um outro presidente. E outro presidente muito importante, Aloysio Magalhães, que escreve, né, e pede para organizar o chamado Livro Amarelo do IPHAN, que é esse que vocês estão vendo a capa, publicado em 80. Ele faleceu em 82, ele fica de presidente do IPHAN de 79 a 82, e ele escreve em 80 esse livrinho em que ele busca, então, complementar, além de Rodrigo, o que ele estava fazendo, e ele fez muita coisa nesse curto espaço de tempo, nessa instituição. O terceiro livro, e eu não estou exagerando quando eu digo que são os 3 livros fundamentais, cada um escrito por um dos presidentes que eu reputo também igualmente fundamentais. O terceiro é Luiz Fernando de Almeida, arquiteto, mais recente, e que convida a Paula Porta para escrever uma espécie de livro-relatório do seu período frente ao IPHAN. Então, a gente montar uma cronologia com as 3 publicações que eu acabei de rapidamente apresentar para vocês, a gente percebe que o livro do Rodrigo cobre até a década de 50, o do Aloysio vai, obviamente, até 80, e o do Luiz Fernando de Almeida pega de 2000, ou seja, do governo Lula em diante. Ora, dá para perceber claramente que as décadas de 80 e 90 são as décadas menos trabalhadas do ponto de vista historiográfico, né? Ou seja, uma lacuna nesse sentido. E o que o IPHAN, que é esperto, fez? O IPHAN tratou de, agora, já no período que eu estava no IPHAN, de republicar ou publicar um facsímile do livro do Rodrigo Melo Franco. E, ao fazê-lo, ele convidou um 4º ex-presidente, Augusto da Silva Telles,
para escrever um capítulo especial. E aí, então, vocês estão vendo a nova edição, a edição facsímile do livro do Rodrigo Melo Franco de Andrade, do primeiro dos 3 livros que eu mostrei, em que o Silva Telles escreve um depoimento sobre a trajetória do IFAM. E que, vejam que coincidência, qual é o período que ele escreve. Então, de certa forma, em 3 livros, sendo que um publicado 2 vezes, em edição mais recente, a gente tem 75 anos, naquele momento, de história do IFAM. Mas a gente não tem, e tem pouquíssima coisa antes. Isso tudo a gente consegue hoje aprofundar graças ao fantástico sistema de pós-graduação no Brasil, que tem, em diversos lugares do nosso país, ajudado a contar essa história, a apresentar novas versões dessa história, outras narrativas que não apenas a narrativa oficial do IFAM, e isso a gente tem muito claro desde os textos da Silvana Rubino da década de 90 e um grande aprofundamento mais recentemente, ou seja, com todos os nossos cursos de pós-graduação, a gente tem muita produção a respeito da história do IFAM. Em geral, a história de 37 até hoje, ou seja, os 84 anos de IFAM. Eu costumo dividir a história do IFAM em períodos, eu não vou entrar nisso aqui agora, ou seja, são grandes períodos. O primeiro, obviamente, é o do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Veja que eu não corto pelas datas dos presidentes, eu corto por datações mais expressivas do ponto de vista histórico nacional, ou seja, ditadura, redemocratização, é importante Collor de Mello, é importante Lula. E a gente tem reunião de grupos de presidentes, depois tradição e civilização, ou seja, a marca da presença do Rodrigo Melo Franco no IFAM, depois, a partir de Aloysio Magalhães, há uma mudança de narrativa institucional com a ideia de desenvolvimento e diversidade cultural com Aloysio, e, finalmente, com Luiz Fernando de Almeida, os temas fundamentais de território e construção de políticas culturais. Bom, isso aí é só para apresentar, para contar para vocês que eu vou brincar nos antecedentes, tá? Eu não vou trabalhar na história dos 84 anos da instituição. E começo com exatamente com isso que eu estou chamando de nacionalistas, porque acho que tem uma ideia por trás de toda essa minha apresentação, que está nesse slide aqui, que ela tem sido muito cara, que é essa: se reconhecemos que a história da preservação é, antes de mais nada, o relato de processos de escolhas e de atribuição de valores a determinados bens, cabe destacar a importância assumida por publicações pioneiras. E aí eu vou usar, e abusar, talvez, dessa ideia de publicações, de onde eu tirei várias situações, vários casos, para trazer aqui para hoje, para a gente discutir, onde me parece que fica muito claro uma construção, uma ideia de preservação no Brasil antes do IFAM. Tá? Então, é isso que eu vou fazer, e começo com, vou apresentar 5 ou 6 exemplos para vocês. Primeiro, 1859, Comissão Científica do Império. Na verdade, 59 é uma data, porque ela começa a ser organizada em 56, ela vai ter seus produtos até 1861, e foi organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, uma grande expedição que buscaria trabalhar a região nordeste do país, mas que explora em detalhes o Ceará. Tá? E é uma comissão científica porque o olhar que ela vai lançar sobre, pelo menos o Ceará, é sobre a botânica, a geologia, a mineralogia, a zoologia, a astrologia, geografia, etnografia. E aqui vocês são vários cientistas, que percorrem, então, um pedaço do país.
E eu me interesso particularmente por essa figura, José dos Reis de Carvalho, que era pintor, era professor, tá? Mas com pintor e desenhista, como vocês estão vendo, os desenhos são dele, né? E aqui eu escolhi esse desenho por ilustrar exatamente a questão de uma expedição científica, mas o que me interessa é o olhar. E o que eles estão olhando? E os cadernos de desenhos, de registros, portanto, os cadernos de campo do José dos Reis de Carvalho são extraordinários, porque o que ele está fazendo é um inventário de varredura daquilo que já no período do Luiz Fernando de Almeida a gente estava designando, chamando de leitura de território, ou seja, vai para um determinado território e estuda, analisa o conjunto de bens que possam ter interesse, ou, se a gente quiser utilizar uma expressão própria do Aloysio Magalhães, o conjunto de referências culturais de determinado território. E aí aparecem igrejas variadas, desenhadas, aí aparecem as espécies vegetais importantes, as paisagens, trocar aqui, as tipologias e as técnicas construtivas. Vocês vejam aqui um sistema de... Isso é um poço, né, artesiano de captação de água, retirada de água do subsolo através da força eólica. Então, se a gente considerar ou tentar começar a fugir das armadilhas do anacronismo, ou seja, da gente exigir que em 1859 as pessoas pensassem como a gente pensa hoje, a gente vai perceber claramente que eles estão fazendo um inventário das referências culturais de parte dos estados do Nordeste do país nesse período. Esse material que é resgatado, identificado, ou, se vocês quiserem, inventariado, na primeira expedição, ele vai para o Museu Nacional e ele serve de material base para a montagem da famosa Exposição Nacional de 1861. Vocês estão vendo a foto aqui à direita, né, claro, de uma expografia da época, né? Acabei de falar em anacronismo, não serei eu que vou exigir outras coisas deles. Mas que tem nos textos, e eu verifiquei isso nos textos, o material que foi resgatado da expedição, ele fica todo à mostra, desde carnaúba até bebidas típicas locais, a possibilidade de fabricação de sabonetes, porque também tinha essa questão de buscar riquezas que pudessem dar uma certa melhoria na economia local, mas o papel que assume no projeto expográfico que vocês estão vendo aí, as redes. As redes, é muito gozado isso, né? A gente fica sempre pensando que rede no Brasil sempre ganhou atenção. Não, não é sempre, não ganhou atenção, não. Ganhou, a partir de agora, um destaque especial na Exposição então, Nacional Brasileira de 1861. E isso é tão importante que um ano depois, essa exposição vai para Londres, e é a exposição que representa o Brasil na Exposição Internacional de Londres de 1862. Novamente, a questão da rede. O que eu quero chamar a atenção com isso? Quero chamar a atenção que tem gente no Brasil olhando o território, definindo, inventariando no território quais são aqueles elementos que seriam dignos ou não de aquilo que nós estamos hoje, talvez, considerando de preservação, as referências culturais daquele momento. E vejam também que não é que essas leituras, o uso das redes como elemento expressivo e elemento de identidade nacional, ele é tão forte que ele está na Exposição Nacional, mas ele vai para Londres e, anos depois, ele reaparece em outra exposição internacional, agora com pedigree, né, assinado com a assinatura do Lúcio Costa, na famosa Trienal de Milão, em que o elemento expositivo fundamental que o Lúcio utiliza são as nossas redes. Ok? Então, vamos embora.
Mais um exemplo muito semelhante ao anterior, a Comissão Hidráulica do Império, agora é uma comissão financiada pelo próprio Dom Pedro II, portanto, ela tem mais capacidade de deslocamento e tudo mais. No entanto, ela é repleta de engenheiros americanos, basicamente são os engenheiros americanos que circulam com a comissão hidráulica, é para resolver questões econômicas ligado, sobretudo, ao Rio São Francisco, mas tem o destaque especial o único engenheiro brasileiro, que é Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, então, participa da comissão hidráulica e também, munido com um caderninho, ele trata de registrar não apenas agora as referências culturais dessa região do São Francisco, mas principalmente ele também registra os tipos populares locais. Tá? É o que a gente vê na primeira slide. Aqui são as paisagens, as habitações, o trabalho das rendeiras. Se eu parar agora a palestra e der um salto para o IFAM, vocês vão ver que as rendas exatamente da região de Sergipe, ou seja, né, Sergipe e Alagoas disputando a Foz do São Francisco, a paisagem superior, elas foram mais tarde tombadas uma e registrada, no caso da renda, como patrimônio cultural brasileiro. Mais do que isso, vejam o detalhe, o cuidado que ele faz, esse levantamento da Lapa, da gruta, da Capela da Lapa, que vocês estão vendo aqui, como paisagem, como acesso e interior. E aqui uma foto posterior, né, atual, em que a gente enxerga o mesmo bem, hoje patrimonializado, hoje reconhecido como patrimônio, e de grande apelo religioso popular na Bahia. Então, eu estou chamando a atenção isso, ou seja, como que esse olhar ele está muito presente, ele não se chama ainda preservação, ele não se chama ainda conservação no sentido que nós adotamos, mas ele está presente e ele atua no Brasil muito antes. Tá? A gente está no 1800. Aqui é uma exposição, 1882, famosíssima, né? Ou seja, talvez um primeiro olhar antropológico na construção e apresentação de uma exposição no Brasil, que é a Exposição Antropológica do Museu Nacional, organizada, coordenada pelo Landislau Neto, que vai ter também uma responsabilidade muito grande em relação ao patrimônio arqueológico do Brasil. E o que a gente vê é isso, ou seja, os primeiros dioramas, a exposição, ela recria os espaços, né, mesmo que muito apertados, é óbvio, né, da vida de grupos indígenas nacionais, e destaca os artefatos, né, a maneira de pescar, né, de preparo do barro, ou seja, do trato da mandioca, uma série de elementos que são, curiosamente, expostos para a população carioca naquele momento. Inclusive, essa maquete em escala menor de uma habitação indígena. E aí eu vou dar, nem vai ser um pulo cronológico, mas eu vou mudar de país, eu vou para Paris, né? Porque também a gente sempre sabe da importância de Paris para o patrimônio. Eu vou para a Exposição Universal de Paris, né, a famosa exposição que deixa como legado a torre, e o resto vai ser demolido. Mas eu não quero tratar desse assunto, eu quero tratar desse assunto. Ou seja, tem duas coisas muito curiosas na Exposição de Paris. A primeira é que ela tem um patrono, né? E ela é em Paris, é a exposição que comemora a Revolução e tudo mais, mas o patrono é Dom Pedro II. Né? Tem uma certa incoerência aí,
né, do monarca ser patrono dessa exposição. De qualquer forma, não só o monarca está presente, Dom Pedro II está presente, mas, durante a exposição, acontece o Congresso Internacional da Proteção de Obras de Artes e Monumentos, Paris. É estranho, né? Porque, embora seja de conhecimento, talvez, de muitos de vocês aqui presentes, o Miguel, inclusive, que está assistindo, me ajudou a resgatar esse material. É gozado que não consta nas cartas patrimoniais, né? As cartas patrimoniais publicadas pelo IFAM, inclusive, né? Essa nunca interessou, não interessou provavelmente porque ela é de 1889, ela não fala de Atenas, não fala das figuras tão importantes que marcaram a evolução e a história do restauro internacional. E nesse congresso, o Brasil estava representado por 4 figuras, 3 bastante conhecidas, 3 artistas. Pedro Américo, que é a figura-chave nas discussões sobre patrimônio e monumentos deste momento, e pelos irmãos Rodolfo e Henrique Bernadelli. O quarto figura, ele era um representante do Brasil em Bruxelas, e aí acompanhou esse trio. Então, vejam, pelo menos em 1879, alguém do Brasil está representando o país numa discussão internacional sobre conservação de monumentos e obras de belas artes, como eu mostrei. Vamos embora. Um outro, agora sim, um salto cronológico. Eu vou para São Paulo, a criação em 1916 da Revista do Brasil, criada, né, fundada pelo Júlio Mesquita, muito dentro de uma ideia de, primeiro, para criar espaço para o Partido Republicano Paulista, mas, sobretudo, ela é uma revista de divulgação das coisas que a gente poderia chamar da cultura nacional. Tá? Essa revista vai ter longa, ela é longeva, mas ela tem períodos bem distintos. Tá? E o que começa a ficar muito claro é isso, né? Esse discurso supernacionalista e, associado ao discurso nacionalista, uma prática, né, que assim, trocando em miúdos, diz basicamente o seguinte: é fundamental que se preserve as riquezas nacionais. E as riquezas nacionais são as naturais e as culturais, como nós consideramos hoje, mas elas não há distinção. Tá? Eu queria chamar muita atenção que, quando a gente lê os textos da época, não há uma distinção entre o que nós chamamos hoje de patrimônio natural e cultural. Até porque não haviam legislações distintas, elas só vão aparecer na década de 30. Um dos editores da revista vai ser o português, arquiteto, arqueólogo Ricardo Severo, né, que é conhecido para todos nós arquitetos, porque trabalhou no famoso escritório do Ramos de Azevedo em São Paulo, mas ele é editor e mantém o discurso nacionalista na revista. Essa revista vai ser vendida em 18 para o Monteiro Lobato, dando continuidade, né, às questões do nacionalismo próprias, né, conhecidas do discurso do Monteiro Lobato. E tem, a convite do Monteiro Lobato, uma série de colaboradores que são importantes. Paulo Prado, Sérgio Millier, Rubens Borba de Moraes, Mário de Andrade já estão presentes na década de 20, escrevendo para a revista. Daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns artigos deles que são importantes, pelo menos nessa minha história. Em 16, chega ao Rio de Janeiro o Assis Chateaubriand, jovem advogado, ele vem do nordeste do país e quer trabalhar, e ele vai trabalhar como advogado nos primeiros tempos, e ele é apadrinhado por 2 figuras importantes, tá? Alfredo Pujol, que está lá em cima, e a Frânio de Melo Franco, que é tio do nosso Rodrigo Melo Franco. E essa proteção dos 2 maiores escritórios
de arquitetura, desculpa, de advocacia, é muito importante para garantir uma certa segurança ao Chateaubriand, que vai comprar como advogado muitas brigas, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de uma ideia que o Chateaubriand tem de ser dono de jornais. Ele começa, então, e vai acabar comprando a Revista do Brasil, né? E ele vai começar a construir o seu império de comunicação, comprando em 24 o jornal, depois o Diário da Noite, a Revista do Brasil, que ele compra em 25. E quando ele compra a revista, o Chateaubriand, eu toda hora aperto no botão errado aqui. O Chateaubriand, ele faz o seguinte, deixa eu voltar, ele coloca como editores-chefes pessoas bastante conservadoras, tá? Bastante conservadoras, todos nacionalistas, tá? Todos de discurso nacionalista, e coloca como redator-chefe um jovem advogado que vem de Minas, que é o Rodrigo Melo Franco de Andrade. Vocês estão vendo aqui o Rodrigo em cima dessa decoração marajoara, está aqui, Rodrigo Melo Franco. E essa é a esperteza do Chateaubriand em relação à Revista do Brasil. Por quê? Porque o Rodrigo garante que, embora com editores conservadores, ele teria jovens amigos do Rodrigo Melo Franco de Andrade para escrever na revista. Tá? E aí começa já a se formar o grupo do IFAM. Carlos Drummond de Andrade vai trabalhar no IFAM. Manuel Bandeira vai trabalhar no Ministério e depois no Conselho Consultivo do IFAM. Afonso Arinos vai ser do Conselho Consultivo e vai dar os primeiros pareceres jurídicos que sustentaram o Decreto-Lei 25 de 37. Sérgio Buarque de Holanda, né, o historiador que vai dar corpo para muitos e muitos artigos da Revista do Patrimônio. Todos vão, de alguma forma, trabalhar, ajudar no IFAM. Aqui é uma curiosidade, vejam, o Rodrigo é esse, que está aqui em destaque, esse é Marinette, ou seja, o futurismo visita as favelas do Rio de Janeiro, e aí, então, a pedido do Marinette, que queria conhecer as primeiras favelas do Rio, o Chateaubriand organizou essa visita, pediu que o Rodrigo fosse o Cicerone, e ele contratou o pessoal da segurança, da polícia do Rio de Janeiro, e colocou roupas paisanas e misturou, ou seja, havia uma grande segurança ao redor da figura do Marinette nessa visita, ao contrário do que a gente está imaginando. Metade do que está aí são policiais. Vamos seguir um pouco, né? Os monumentos móveis, tá? Os bens móveis, né? Sobretudo arqueológicos, eles foram trabalhados nesse período anterior ao IFAM nos museus, tá? Então, é no Museu Nacional, incendiado há 2 anos atrás, é que nós vamos encontrar praticamente a história da preservação dos bens móveis no Brasil, sobretudo os bens arqueológicos, tá? Esse é o núcleo que garantiu, por exemplo, a preservação de um conjunto de coleções extraordinárias etnográficas brasileiras, arqueológicas brasileiras. Importante trabalho do Roquete Pinto, tá? E mais tarde, Roquete Pinto, inclusive, divulgando esse trabalho através da rádio. Seguindo aqui, tá aí, vejam uma frase dele. No Museu Nacional, inauguramos uma coleção para onde deverão entrar todas as peças que documentam a vida do nosso povo. Utensílios, instrumentos próprios, materiais aplicados. Chamei a essa coleção de etnografia sertaneja, porque o sertanejo é, como estamos vendo, o mais típico dos nossos elementos étnicos. Então, é para os museus que os bens móveis são levados e ali eles são conservados. O Museu Nacional tem na figura de Alberto Schild, esse que eu estou vendo, aquele que talvez seja o primeiro conservador, né? De bens móveis. Ele era especialista em arqueologia egípcia, né? E ele era o conservador das coleções
de Arqueologia do Museu Nacional. Aqui, só para ver como nós já tivemos momentos em que a ciência era importante, que se valorizava a ciência no país, Einstein, Rondon, Santos Dumont, nas visitas ao Museu Nacional. Mas não era único. Em São Paulo, a gente tem a outra trajetória, diferente do Museu Carioca, que é o Museu Paulista, né, hoje ligado à USP, mas que não era, né, que é um projeto de construção de um monumento para comemorar a independência do Brasil. E aí eles constroem esse edifício, quase que é uma fatia de bolo, vocês vejam que ele não tem profundidade, é uma fachada que para em pé, com galerias de exposição daquilo que originalmente deveria contar a história da independência do Brasil, valorizando a ideia de São Paulo como lugar da independência. Mas isso, com o passar do tempo, a obra demora e o Museu Paulista vai tomando outro aspecto, e, na verdade, ele ganha a ideia de um grande museu que celebra os bandeirantes. Olha, falar dos bandeirantes nesse momento, né, em que está se colocando fogo em quase tudo. Então, é isso, essa é a outra ideia do outro museu. Mas também, por tradição, o Museu Paulista, e, sobretudo, mais tarde, quando ligado à universidade, ele assume de maneira exemplar a conservação do patrimônio. Na sequência, a gente tem um terceiro museu, Museu Histórico Nacional, ou Templo da História da Pátria. Eu não fico inventando quando eu não tenho que fazer esses títulos, tá? Esses títulos são, obviamente, referências a alguma citação das figuras da época. E a figura-chave na história do Museu Histórico Nacional, inaugurado em 1922, é o polêmico, sempre polêmico, Gustavo Barroso, importante na história dos museus brasileiros, mas uma pessoa muito estranha. Eu gosto muito daquela charge que está ali, né, que é um pouco isso, ou seja, os museus vão surgindo e as coleções vão se reorganizando. Muita coisa, por exemplo, a coleção de moedas que estava no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, ela é toda transportada para o Museu Histórico Nacional. Os canhões de guerra, e assim, armamentos. E há uma certa especialização, pelo menos entre os museus do Rio de Janeiro. Então, a gente tem locus, a gente tem um lugar para preservar os bens móveis, mas sobra, nessa minha historinha aqui, os monumentos naturais ou arquitetônicos, conforme eles eram chamados, né? Não eram chamados, obviamente, de bens imóveis, como eu chamo hoje. O que nós vamos ver é que a preservação ou iniciativas de preservação de bens móveis, e aí, gente, bens imóveis, de novo, não há separação nesse momento entre natural e cultural. Ela depende diretamente da iniciativa de alguns intelectuais, sobretudo muitos engenheiros, tá? Mais uma vez, André Rebouças, eu não falei antes, mas o André Rebouças é importante, é ele que vai ser a primeira pessoa que vai falar no Brasil na necessidade de criação de parques nacionais. Ele faz uma viagem aos Estados Unidos, vê a estrutura de parques nacionais que já existia nos Estados Unidos, e, ao voltar, ele propõe a criação de um parque nacional no Paraná. O Teodoro Sampaio, ele discute a possibilidade da preservação da Igreja dos Jesuítas, que deu origem à cidade de São Paulo, e, finalmente, na condição de engenheiro, ele dá um laudo, ele constrói um laudo dizendo que, de fato, a igreja ia cair de qualquer maneira e que ia se perder esse patrimônio. Na expressão dele, ia se perder essa riqueza nacional. De fato, a riqueza nacional foi demolida, mas, no finalzinho do parecer do Teodoro Sampaio, ele diz o seguinte: caso ela venha a ser demolida, sugiro não construírem outra igual, e sim construir uma nova igreja como a arquitetura da nossa época. Isso em 1896. Tá? A opção foi reproduzir uma igreja, reconstruir uma igreja como a anterior. Quando o Teodoro Sampaio é chamado pela primeira vez, quando pela primeira vez se discutia a possibilidade
de demolir a primeira catedral do Brasil, que é a mãe de todas, a cabeça de todas as igrejas do Brasil, católicas, apostólicas, romanas, ele diz que é um absurdo, que não se devia, de maneira alguma, demolir a matriz de Salvador. E, de fato, ela ficou preservada. No entanto, por tristezas da vida, na década de 30, quando foram instalar o serviço de bondes em Salvador, como os trilhos dos bondes teriam que passar no lugar da igreja, a igreja foi demolida para dar lugar para os bondes. E assim nós perdemos esse bem. Aqui uma curiosidade para os professores presentes, Araújo Viana, muito citado pelo Lúcio Costa, e aqui é uma notinha de jornal em que ele diz: os alunos do curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes fizeram ontem a segunda excursão em exercício prático, acompanhados pelo senhor Dr. Ernesto da Cunha Araújo Viana, professor de História e Teoria da Arquitetura, foram visitar o edifício da Ilha Fiscal. Então, há uma valorização do patrimônio bacana, porque o exemplo que eu estou dando para vocês de 1898 é um exemplo de valorização da arquitetura eclética, tá? Que é aquela ilha meio que mourisca que tem na frente do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, até hoje. Henrique Bernadelli, já citado, vai para Minas Gerais no esforço de criar, né, de registrar ou de inventar, se vocês quiserem, ou preservar a figura do Aleijadinho, né? Ele faz uma série de desenhos e pinturas inventando, né, como é que era o Aleijadinho, que está aparecendo aí na nossa história. Euclides da Cunha, João Pedro Cardoso, Monteiro Lobato estão enlouquecidos defendendo as matas nacionais, tá? De novo, as riquezas nacionais. Euclides da Cunha escrevendo sobre a necessidade de se preservar as antigas fortificações do Brasil, que estavam sem uso já naquele momento, mas que a falta de uso não justificava o abandono dessas estruturas, mais ou menos é o que está escrito aqui. E aí a gente tem textos sobre os fortes de São Paulo, no caso que vocês viram, o Forte Bertioga. E aqui vejam o Euclides da Cunha, no seu texto, demonstrando conhecer o Ruskin, John Ruskin. Compreende-se, porém, que tais reparos tendam apenas a assustar a marcha das ruínas. Quaisquer os melhoramentos ou retoques que se executem serão contraproducentes, desde que o principal encanto dos dois notáveis monumentos, são os fortes de São Paulo, esteja, como de fato está, na sua mesma vetustez, no aspecto característico que lhe imprimiu o curso das ideias. Então, essa época a gente verifica em vários textos, sobretudo o Ruskin. Ruskin é sempre muito citado. Teodoro José da Silva Braga, que nasceu em Belém do Pará, e estudando no Museu Emílio Guild, ele redescobre os desenhos marajoaras e leva esses desenhos para Marajoaras para um curso em que ele pretendia criar um desenho nacional. Mais tarde, na década de 20 e 30, esses desenhos marajoaras serão incorporados às vertentes neocolonial ou Art Deco brasileiro. Rondon, em 14, com a comissão lá de telégrafos dele, ele redescobre, abandonado e completamente tomado pela mata, o famoso e extraordinário Príncipe da Beira, Forte Príncipe da Beira, e ele, dentro do Exército Brasileiro, cria, então, a possibilidade do Exército reassumir, limpar e, pela primeira vez, consolidar parte das ruínas do Forte Príncipe da Beira. Então, vejam, iniciativas de toda a ordem. Ricardo Severo, na famosa palestra Arte Tradicional do Brasil, vocês estão vendo aqui, são as imagens da palestra de 1914, são os exemplos que ele deu de boa arquitetura do Brasil e de Portugal. Acreditem, todas as igrejas que ele apresentou em 1914 foram tombadas a partir de 1938 pelo IFAM. Fora as casas bandeirantes, que vocês estão vendo aí também, e só não foram as de Portugal por questões óbvias. Valorização desse passado dito bandeirante de São Paulo,
Vitor de Bugrá, arquiteto. Desliguei de novo a minha. Mais uma vez, agora o Santos Dumont defendendo a criação do Parque de Iguaçu. Mário de Andrade, na Revista do Brasil já citada, escrevendo a sequência de artigos A Arte Religiosa no Brasil, que praticamente serve como uma espécie de divisor de águas da importância do que foi ou que seria chamado de barroco mineiro, discutível. Lúcio Costa, ainda não é formado, mas super enturmado, projetando e ganhando prêmios nos concursos promovidos pelo movimento neocolonial. Esse desenho é do Lúcio Costa. José Wash Rodrigues, indo para o interior do país e também para as Minas Gerais, e desenhando elementos de arquitetura, que vai produzir mais tarde o livro, né, em fascículos, chamado Documentário Arquitetônico, uma espécie de inventário de detalhes arquitetônicos da arquitetura colonial brasileira. Semana de 22, um dos dois presentes, o outro é o Moya, mas o Pritz Rimbel apresenta a famosa Casa da Taperinha, que é um projeto... Oi? Um projeto neocolonial. Os museus, sobretudo o Museu Nacional, Museu Histórico Nacional, ele promove expedições de documentação, ou seja, que contrata pintores para pintar os monumentos e essas pinturas ficam expostas para que as pessoas conheçam as riquezas nacionais. Finalmente, os chamados modernistas fazem a viagem que vai ser conhecida como viagem de redescoberta do Brasil. Cada um volta entusiasmado, querendo preservar esse passado abandonado nas cidades coloniais. José Mariano Filho, médico, financia uma série de viagens, inclusive a viagem do Lúcio Costa, dá uma bolsa para o Lúcio Costa ir para Diamantino. 24 é quando o Lúcio Costa se forma, né, arquiteto na Escola de Belas Artes, e aí então ele ganha essa bolsa e vai para Diamantino e começa a estudar. Aí os desenhos, a pintura do Lúcio, né, desenhava extraordinariamente, mas a gente nunca vê os detalhes, né? Esse é o trabalho do Lúcio, esse é o relatório da viagem dele para Diamantina. O que ele está fazendo? Levantamento de elementos de arquitetura que poderiam ser utilizados pelos arquitetos contemporâneos naquilo que a gente costuma chamar hoje de neocolonial. Desenhos do Lúcio, tá? Levantamentos do Lúcio. Alberto Zé Sampaio, pela rádio, fazendo campanha pela preservação da natureza. Lúcio Costa, ao voltar de Minas de Diamantina, ele vai para Portugal conhecer a arquitetura portuguesa durante um ano, e de Portugal volta para as cidades mineiras, e agora ele fecha o circuito mais clássico, né? Antes ele ficou muito concentrado em Diamantina, agora ele percorre outras cidades com uma outra série extraordinária de desenhos e detalhes de arquitetura. Isso tudo serve, entre outras coisas, para publicações. Aqui eu estou mostrando um livro do Ranzini, arquiteto paulista, estilo colonial brasileiro, em que a gente abre o livro e só tem pedaços, né, estilemas da arquitetura colonial passíveis de serem utilizados. Já terminando, eu quero mostrar para vocês duas coisinhas que eu fiz, né? Primeira é um pouco isso, deixa eu voltar aqui, que é o esforço que ocorre também na década de 20 de instrumentalizar, ou seja, de criar legislação que permitisse a proteção, para que a proteção dos bens imóveis não ficasse só dependendo da iniciativa das pessoas. A primeira conhecida é do Alberto Schild, do conservador do Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, que propõe uma legislação, hoje a gente sabe, ao estudá-la, muito voltada para proteger, na verdade, o patrimônio arqueológico. Vejam quais são os bens que seriam considerados patrimônio. As ruínas, os edifícios, jazidas, grutas, cemitérios, sambaquis, pedras levantadas, poços, contendo ou não fósseis ou objetos de natureza paleontológica ou arqueológica, histórica, etc.
fossem elas encontradas na superfície ou debaixo da terra, em floresta, campo aberto ou propriedades particulares, dentro dos limites do território de cada Estado da União. Ou seja, isso que seria o patrimônio protegido pela proposta de legislação de 1920. Eu não vou mostrar todas, mas vou mostrar essa que me interessa, que é o Decreto 3004 do Rio Grande do Sul, de 1922. Né? Vejam o que diz o texto. Assim é que o governo do Estado, orientado pela boa vontade do presidente Borges de Medeiros, e também em atenção aos esforços daqueles que sinceramente se interessam pelo enaltecimento da nossa gloriosa história, e lugares que lhe evocam vida e refulgência, entre os quais grandes patriotas, cumpre notar o brilhante escritor gaúcho Alcides Maia, faz baixar o regulamento de terras de 10 de agosto de 1922, no qual se consigna o seguinte: artigo 24, serão mantidos no domínio público ou trazidos para esse e devidamente conservados os lugares notabilizados por fatos assinalados da evolução do Estado. Ora, adivinha quem foi o primeiro? O primeiro bem considerado digno de ser mantido pelo Estado e que recebe logo em seguida as primeiras obras de conservação é São Miguel das Missões. Né? Então, São Miguel das Missões é tratado como patrimônio desde 22, é digno de ser conservado pelo Estado gaúcho desde 1922. Aqui uma outra legislação muito bacana, daquela viagem que os modernistas fazem, a viagem de redescoberta do Brasil às cidades mineiras, o poeta francês Blaise Cédrat, o que ele faz? Ele, ao retornar a São Paulo, ele escreve uma proposta para a criação da Sociedade dos Amigos dos Monumentos Históricos do Brasil, a exemplo do modelo americano, né, em que boa parte do patrimônio dos Estados Unidos é até hoje preservado por sociedades de amigos dos monumentos. Então está aqui toda ela, né, assinado por ele, maio de 24. Então vejam que também é antes do Rodrigo e muito antes do próprio Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade só vai apresentar o famosíssimo decreto-lei, ou anteprojeto decreto-lei, em 35. Está aqui o documento em que ele vai encaminhar para o Rodrigo Melo Franco a proposta de anteprojeto do patrimônio do Brasil. Eu acho que esse quadro é bacana, né? Falta 4 minutinhos, já vou terminar. Veja o que eu fiz. 1920 até 1937, Alberto Schild, Alcides Maia, Gustavo Barroso, Carneiro Leão, Augusto Lima, Blaise Cédrat, Jair Lins, de Minas, Oswald de Andrade, Araújo Pinho, Getúlio Vargas, Constituição Federal, Mário de Andrade Rodrigo. Aqui, qual é a preocupação de cada um deles? Né? O Alberto Schild é patrimônio artístico nacional, com aquela leitura que eu já fiz. Alcides Maia, lugares históricos. Gustavo Barroso, objetos de importância histórica. Carneiro Leão, voltado para monumento nacional, e assim por diante. E o que eles queriam fazer? Registrar e indenizar, manter no domínio público, recolher, classificar, expor, classificar e conservar, proibir a saída, inventariar, classificar e conservar, catalogar, tombar. Opa! Tombamento em 1926. Sim, senhores. Quem inventou esse nome não foi o Mário de Andrade, foi Oswald de Andrade, tá? Num projeto para patrimônio nacional que ele escreve, uma legislação que ele produz, em 1926, e é quando ele usa pela primeira vez a expressão, ao contrário de todo mundo, né, que usa em geral catalogar e registrar, ele utiliza tombar. Essa expressão vai ser retomada pelo Mário de Andrade em 36 e fica no projeto, no Decreto-Lei 25 do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Tá? Então, se a gente pegar só a década de 20, vejam, do ponto de vista de institucionalização do patrimônio, a quantidade de iniciativas que estão ocorrendo no Brasil. 30, a Revolução, vamos pular, que agora falta 4 slides, e aí a gente tem a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 30, ou seja, governo revolucionário basicamente balizando a sua proposta de governo em cima da criação do Ministério da Educação e Saúde de um lado e do Trabalho de outro. O Francisco Campos assume como primeiro-ministro
da educação do Brasil, e tem Rodrigo Melo Franco como seu chefe de gabinete. Tá? O chefe de gabinete do primeiro-ministro já é o Rodrigo Melo Franco, de Andrade. Em 1933, a gente tem Ouro Preto elegido como primeiro monumento nacional, ou seja, antes ainda da criação do IPHAN, Ouro Preto ganha a chancela, é reconhecido como monumento nacional, e decorrem daí uma série de consequências. Depois, Gustavo Capanema assume o Ministério da Educação, há uma troca de ministro, o Gustavo Capanema finalmente assume, e ele assume em 1934. Nesse período, uma série de obras de conservação, pequenos restauros, são realizados pelo Museu Nacional e, sobretudo, dentro do Museu Nacional, a estrutura da Inspetoria dos Monumentos Nacionais, que é criada em 1934. Veja, Inspetoria dos Monumentos Nacionais. Primeiro, a gente vai ter isso nacional e depois a gente vai ter as inspetorias por estado. E eu gosto muito desse slide, porque ele não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas ele é bacana. Vamos lá. Rodrigo Melo Franco resolve organizar uma publicação em homenagem ao poeta Manuel Bandeira, e aí, então, são escolhidos os principais poemas do poeta maior, né? E ele convida para produzirem esse livro Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Afonso Arinos de Melo Franco, Gilberto Freire, Gustavo Capanema, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda. E na organização gráfica, Cícero Dias, Portinari, Alberto Schild, que é o nosso conservador do Museu Nacional, Carlos Leão, o arquiteto, Carlos Leão. Essa assinatura estranha que vocês estão vendo aqui, essa chancela, é a chancela do Alberto Schild, a maneira como ele assinava, porque ele era, como eu disse, especialista em conservação de arqueologia egípcia e companhia. Vejam, o livro é de 1936 e aqui eu apresento para vocês praticamente o IPHAN, está todo ele aqui. Tá? Esse aqui é o IPHAN de 1936. Por que é o IPHAN de 1936? O IPHAN começa a funcionar, de fato, em 1936, de maneira experimental. Então, o IPHAN funcionou um ano antes de ser criado oficialmente, ele funcionou já com o Rodrigo à frente, aqui, nessas duas salas do edifício Nilomex, ou seja, o edifício que ficava na esquina da rua Nilo Peçanha com a rua México, e é nessas salinhas alugadas que começa a funcionar, que começa a história do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai ser oficialmente criado em 1937. Em 1936, começa o projeto do edifício Capanema, o atual Palácio Capanema, que é a sede do Ministério da Educação e Saúde Pública, então criado. Tá? Grande obra da arquitetura modernista brasileira, o ícone da nossa arquitetura de todos os tempos, que eu não vou entrar muito aqui para não me emocionar. Vamos embora. 1937, então, o IPHAN, depois de um ano de experimental, ele é criado de fato, de direito agora, ele já era de fato, é criado em janeiro, e há uma mudança de cadeiras novamente, e então o Carlos Drummond de Andrade assume como chefe de gabinete do ministro. Tá? É um dado importantíssimo. Só na década de 40 que o Carlos Drummond vai para o arquivo do IPHAN. Antes ele está como chefe de gabinete, facilitando muito a vida, sem dúvida alguma, do próprio IPHAN. Final do ano, né, em novembro de 1937, vem o famoso Decreto-Lei que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, como era o nome, a maneira como ele era chamado nesse momento, e mais do que isso, né, ele cria o famoso sistema do Brasil, que se baseia, que está baseado na leitura e na identificação dos valores dos bens. Né? No Brasil, a gente não protege tipologias de bens. A gente reconhece os valores desses bens e, a partir dos valores, propõe a inscrição destes bens
em um dos 4 livros. Né? Esse jogo dos 4 livros é que faz e garantiu que o Decreto-Lei de 37 se mantenha atual até hoje, porque novas tipologias foram reconhecidas e estão escritas nos livros do tombo. Né? Se a lógica fosse outra, certamente o decreto estaria muito desatualizado. E aí, então, a gente tem essa possibilidade de ter uma das legislações mais inteligentes, mais espertas do Brasil. Talvez a primeira legislação, 1937, que de fato peitou a propriedade privada no país. Né? Ou seja, o ato do tombamento é uma restrição específica sobre a propriedade, sobre o direito de propriedade de um bem. E desde então, e sobretudo graças ao Afonso Arinos, que foi o grande advogado que sustentou no Supremo Tribunal essa legislação, ela está atuante, funcionando, e espero que continue funcionando por mais tempo. 1 hora eu tenho que terminar, senão a Andréa me corta. E o último slide, então, eu não posso, ou seja, com tudo isso que eu mostrei para vocês, e mais os 84 anos que eu não falei para vocês de história de uma das mais importantes instituições da República, né? Ou seja, eu sou super suspeito para falar do IPHAN, todo mundo sabe, mas eu sempre encarei o IPHAN não como mais uma autarquia federal, mas sim como um órgão de Estado. Eu considero, de fato, o IPHAN um órgão de Estado porque ele cuida daquilo que pertence a todos. Né? Então, ele não pode e jamais poderia estar dependendo da vontade de qualquer administrador de plantão, de qualquer presidente da República, como está acontecendo nesse momento. E em função disso, como ele não é de fato, né, como não é de direito, um órgão de Estado, ele sofre todo tipo de intervenção política, das mais nojentas, e todo tipo de surpresa. E aí o resultado, para terminar, é isso, ou seja, o ícone da arquitetura nacional, um dos edifícios mais importantes da arquitetura modernista do mundo, se não o mais importante. O edifício que foi construído como símbolo do futuro do nosso país. O edifício que foi construído para receber o primeiro Ministério da Educação e Saúde e que abrigou durante anos, e até hoje abrigava, né? Abriga, o IPHAN, parte do IPHAN, é lá que está o nosso principal acervo, que é o arquivo do IPHAN, continua no Rio de Janeiro até hoje. Esse edifício foi colocado a leilão pelo idiota do Guedes, como se estivesse fazendo um bom negócio. A ideia é vender ele bem abaixo do preço para que o Brasil não tenha mais que assumir o encargo de manutenção do edifício. E aí, eu e toda a torcida do Flamengo dissemos, olha, não existe possibilidade de venda, porque eu conheço o Decreto-Lei 25 de 37, 9 anos o decreto teve pautando a minha atividade dentro do IPHAN. E sei que no artigo 11 consta que as coisas tombadas não aos estados e aos municípios, inalienáveis por natureza, só podem ser transferidos de uma a outra das referidas entidades. Ou seja, eu posso pegar um bem que é nacional, da União, eu posso passar para um estado, mas eu não posso vender para um particular. Está valendo até hoje. No entanto, eu cortei aqui para vocês, na matéria do jornal, a manifestação e única manifestação do IPHAN até hoje, dizendo que as obras de restauro ainda vão demorar até 2023, e aí vem a pérola. O prédio, apesar de tombado, não tem impedimento legal para a venda, disse o IPHAN. Ou seja, o IPHAN está louco para se livrar, esse IPHAN, né, que está aí, está louco para se livrar de um bem tombado, e não é um bem tombado qualquer um, é um bem repleto de significados, que conta a história da própria instituição, ou seja, vai ser a instituição de patrimônio que não conseguiu preservar a sua própria casa. Com isso, eu fico aqui esperando um debate, esperando conversar um pouco. Me passei 5 minutos, desculpa, e agradeço muito
poder falar para Pelotas e poder falar no Dia do Patrimônio para as pessoas que gostam do patrimônio e as pessoas que ainda acreditam no Brasil. Muito obrigado. Andrei, parabéns, primeiro por esse trabalho brilhante, maravilhoso, né? E principalmente muito obrigada por essa dedicação toda, né? E por compartilhar essa história toda conosco. Achei emocionante, né? Toda essa trajetória. Tem aqui alguns aspectos que eu acabei apontando, foram curiosidades. Então, muito obrigada por trazer e compartilhar conosco essas curiosidades, esses pedacinhos de passado que às vezes ficam perdidos dentro da historiografia, né? Então, a gente tem uma linha de estudo que segue sempre alguns pontos, alguns aspectos que acabam sendo mais mencionados que outros, e agora com esse olhar aí sobre esses anos anteriores à formação da instituição, várias situações, né, onde já existia um cuidado com o patrimônio, já existia uma ideia que estava se construindo ali. Eu adorei a citação do Euclides da Cunha, citando Husky. Eu olhei a data e achei, olha, será que é Hegel? Não, era Husky, então ainda tinha ali um tempinho, né, que estava absorvendo aquela ideia toda. Então, vários comentários aqui de parabéns, eu vou começar a ler algumas perguntas, né, já vi que tem algumas perguntas aqui que foram colocadas. A primeira é do Diego Giovanni Bonifácio. Ele pergunta, Andrei, sabe por que ele punha esse termo tombar? Eu acho que estava falando ali daquela parte onde tu... Do Oswald. Isso. Oi? É o Oswald. Ele é o Oswald de Andrade. Tá, sei. Faz mais, depois eu respondo tudo. Vamos adiante, então. Aí muitos elogios, fantástico, ótima linha do tempo, obrigada, professor Andrei, da Cláudia. O Jean, André, esse material, pergunta se o material vai ficar disponibilizado. Sim, o material fica gravado nesse link mesmo. Andréia respondeu. Luiz Sarmento disse, excelente como todas as palestras do Andrei, fala absolutamente necessária em relação ao Palácio Capanema. Obrigado, FIPEL, por abrir essa atividade a um público maior. A Olga pergunta, gostaria de saber do Andrei quanto tempo faz que ele está trabalhando nessa pesquisa. Ótima palestra do Andrei, uma linda maneira de comemorar o Dia do Patrimônio, belíssimo trabalho. A Rosina Trevisan dá os parabéns, a Bia também, bravo, a Andréia, obrigada, Andrei. Clarissa, que palestra maravilhosa e que tempos estranhos para não escrever outra coisa. Rosana Najar, um show, aprendi muito, parabéns, brilhante como sempre. Flávia Faro, excelente, obrigada pela fala, professor Andrei, sigamos. Darlene também agradece, muito obrigada, ótima fala. Juliana, aplausos de pé pela grande fala, parabéns, obrigada. Eu não vou falar o político aqui, tá? Não vou nem passar por isso aí. Sigamos, né? Nores, sempre um prazer ouvir o Andrei, muito obrigada. Jean Costa, professor Andrei, é possível dizer que temos uma cultura do patrimônio antes do patrimônio de Rodrigo Melo, né? É uma pergunta, né? E a Annelise agradece, obrigada pela palestra maravilhosa em comemoração ao Dia do Patrimônio, cada vez mais necessário. E o Mário Marques também agradecendo. Então, acho que temos, por enquanto, 3 perguntas, Andrei. Vamos lá, então. O Diogo, acho que perguntou sobre a expressão tombar, né, o tombamento, de onde é que vem. É uma homenagem que o Oswald faz à Torre do Tombo, né? Ou seja, a Torre do Tombo em Portugal, onde, nos períodos mais antigos do Reino de Portugal, eram arquivados, eram depositados os documentos mais importantes do reino. E ali, então, naquela torre, eram guardados os livros onde se tombavam, onde se escreviam esses fatos. É uma homenagem que o Oswald, né,
faz, e que depois o Mário, conhecendo a história, optou por manter, e da mesma forma o Rodrigo incorporou na legislação federal que rege o tombamento, a preservação no país até hoje. É uma história bacana, mas aí nós ficamos, cada vez que a gente está, inclusive, com colegas portugueses, sem falar no resto da Europa, né? A gente tem que explicar o que é esse tombamento, que a gente não está derrubando, a ideia era para preservar, né? Quem derruba é bolsonarista. Eu quero Olga, né? Há quanto tempo? Olga, isso, como eu disse bem no comecinho, eu comecei a juntar esses documentos quando eu estava trabalhando, né? Ou seja, tem uma coisa que talvez muitos que não estão... Eu estou aqui, a Bia está aqui, a Rosina Trevisan está aqui, o Luiz Sarmento está aqui, a Rosana Najara, minha querida amiga arqueóloga, está aqui. Eles sabem o que eu vou falar agora. Tem uma coisa que atrasa muito o serviço do IPHAN, talvez por isso que o pessoal diz, os processos do IPHAN levam anos. Vou contar um segredo para vocês por que eles levam anos. Porque a gente está trabalhando certinho, bem burocrático, vai. Mas aí abre o processo e tem um documento que é escrito pelo Carlos Drummond de Andrade. Aí a gente pega o celular, fotografa. Aí a outra página é o parecer do Lúcio Costa. Para e fotografa. Os estagiários enlouquecem com isso, porque é uma alegria a gente ter num único processo. Vamos lá, o processo do Capanema. O processo do Capanema, ele começa com o arquiteto Alcides da Rocha Miranda. Ele tem parecer do Oscar, do Lúcio, de todo mundo. Vai para o Conselho Consultivo, é Mário de Andrade. Sabe? Isso era o nível dessa instituição. Né? Agora, eu vou para essa instituição, entro nessa instituição, eu encontro um paraquedista, um pastor, não é pastor alemão, é um pastor religioso. Eu encontro uma vendedora de pacote turístico como presidente, e é claro que essas pessoas sequer, uma única vez na vida, leram o Decreto-Lei 25 de 37. Então, são dois mundos que se apresentam, são duas propostas de país que se chocam. Eu prefiro, e não sou tão conservador assim, eu prefiro a antiga, porque a presente é de uma qualidade tão baixa que eu me nego a aceitá-la. Então, eu comecei a juntar esses documentos quando eu estava no IPHAN, né? E agora, com a pandemia, então, tenho me dedicado a botar isso em ordem, escrever. Muitos dessas imagens eu colecionava, os meus colegas de DEPAN já tinham visto, inclusive, mas agora eu estou dando um formato, uma carinha mais de publicação para eles, porque eu acho que é importante a gente deixar preservado. Eu prefiro falar em cultura da preservação do que cultura do patrimônio, sabe? Eu prefiro que essa ideia do patrimônio está muito marcada, está muito carimbada com França, né? E Choé já nos ensinou tudo isso na alegoria do patrimônio. Então, se a gente falar na cultura de preservação, que era um pouco essa cultura de não deixar, de não botar mais fogo nas matas, isso o Monteiro Lobato se arrancava os cabelos, as saúvas do Monteiro Lobato, quem já leu Monteiro Lobato, né, antes dele ter sido cancelado, né? Então, eu acho que a gente tem muito material para frente, tem muita pesquisa, e eu gosto, sinceramente, para terminar, Daniele, eu gosto muito de provocar os cursos de pós-graduação, porque cada slide meu pode ser um bom mestrado. Tá? Olha, vai lá estudar só a exposição, vai lá estudar só o que eles estavam analisando naquelas expedições que o Andrei mostrou. Tem material suficiente. E se vocês não quiserem sair do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem material extraordinário. Eu fui orientando, como todo mundo sabe, pelo Günther Weimer, e o Günther Weimer sempre me dizia, não espera que eu vá para Pelotas escrever sobre a cidade de Pelotas. Tu que é de Pelotas vai escrever sobre Pelotas. Quando eu fui para a USP, fui orientando do Carlos Lemos. E o Carlos Lemos, a primeira coisa que me perguntou, o teu tema de doutorado é do Rio Grande do Sul, né? Porque eu não quero receber um doutorando que venha escrever sobre coisas de São Paulo. Isso a gente já sabe. A gente quer as coisas do Sul. A gente quer. E vejo, naquele momento estava eu trabalhando com charqueada,
estava o Geraldo Gomes da Silva, minha homenagem ao Geraldo, que faleceu há 2 semanas, escrevendo sobre os engenhos de açúcar da Pernambuco, lá do Geraldo. Portanto, tem muito trabalho, o patrimônio brasileiro é extraordinário, é diverso, e a gente tem muita coisa ainda para fazer, para salvar, e eu espero que todos vocês, que hoje estão aqui me elogiando, porque são meus amigos, eu sei disso, todos vocês estejam prontos para, em breve, assim que terminar o mandato do Bolsonaro, a gente tenha condições de reconstruir o IPHAN, que a gente tenha condições de reconstruir o país da maneira que ele merece, porque a gente merece ser grandes, como a gente já, em alguns momentos da nossa história, a gente já chegou muito perto. Muito bem, vamos ver se a gente ainda tem mais alguma pergunta. Mais agradecimentos do Eduardo. Pergunta do Facebook. Temos uma pergunta do Facebook do Ricardo Prates. O que o professor Andrei pensa da situação que se encontra o caso da Casa Craft aqui na cidade de Pelotas? Mais algumas? Vamos terminar aqui, Rosina. Como tem muita gente que é de fora, a Casa Craft que gozado. Eu fiz uma bobagem, desculpa, vou pedir desculpa para todos. Na hora da montagem, eu deletei, eu tinha 2 slides da Casa Craft. Casa Craft, para quem não sabe, quem não é de Pelotas, é uma casa que começou a ser demolida para, no lugar dela, ser construído uma farmácia. Houve toda uma mobilização social da comunidade, da universidade, como sempre, mas da comunidade, tenho certeza, e isso ganhou as redes, né, como, em geral, hoje os movimentos todos estão nas redes, e se conseguiu sustar a finalização da demolição. Essa tentativa de demolição para a construção de uma farmácia foi judicializada, e ainda que eu saiba, até o momento ainda não está resolvida, né? Ou seja, hoje a gente tem na cidade de Pelotas uma esquina que era muito bela, muito interessante, cuja arquitetura não interessa aqui discutir, mas que marcava a memória de todos nós pelotenses, que passávamos de ônibus ou de carro, caminhando por essa casa quase todos os dias, e que hoje é uma ruína. Os slides que eu ia trazer exatamente da estupidez do ponto de vista de o que significa demolir aquilo que tem qualidade, e hoje eu falo o que significa demolir, não no sentido de, olha, para preservar a arquitetura eclética que eu estudei, A, B ou C. Eu lembro muito das aulas da Esther Gutierrez, fica aqui também, eu gosto sempre de lembrar, porque a Esther mexeu muito com a minha cabeça, quando eu era estudante, e a Esther sempre nos dizia, porque tem uma questão econômica aí por trás. É claro, cada vez que a gente demolir gratuitamente qualquer monumento, qualquer construção, a gente está desconsiderando o trabalho que já foi realizado, a energia que já foi gasta, os materiais que já foram utilizados, a energia para produzir esses materiais, ou seja, tudo isso a gente está botando no lixo, como se nós, pelotenses, gaúchos, brasileiros, fôssemos ricos suficientes para cada nova geração construir uma cidade nova, e nós não somos. A Suíça não faz isso. A Suécia não faz isso. Os países chamados de primeiro mundo, eles preservam porque eles não têm por que colocar no lixo a boa arquitetura feita com bons materiais para construir farmácias de luxe salon. Então, eu ia trazer slides, não da Casa Craft, eu ia trazer slides de farmácias espetaculares de todo o mundo, que foram instaladas em prédios muito antigos. E aí eu deletei esse slide, mas fica para uma próxima. Bom, acho que não temos mais perguntas. Queria fazer um comentário também sobre a questão da preservação. O Andrei chegou em algum momento, a tangenciar ali o assunto da sustentabilidade, né? E esses dias eu lia
assistia, na verdade, um debate que já não adianta mais que a gente seja apenas sustentável, e até porque a palavra já ganhou todo um marketing, toda uma conotação que daqui a pouco nem é tão sustentável assim, mas que daqui a pouco a gente vai precisar tomar atitudes que são, na verdade, regenerativas, que ser só sustentável já não adianta mais. E só para fazer esse link também, né, com esses autores que apareceram por aí, essa questão da sustentabilidade, que é sempre tão importante, não tem que fazer parte da vida de todo mundo, independente, né, da onde a gente trabalha, né, ou sobre com o que a gente trabalha. A sustentabilidade, ela é necessária nesse mundo, senão a gente não vai adiante, não vai muito mais longe. Andrei, mais uma vez, quero te agradecer, muito obrigada pela tua simpatia, pela tua disponibilidade. A gente gosta muito de ti, sim, né? Mas a gente sabe que também tem muita competência por detrás, essa competência que é necessária, que é importante, que precisa ser ouvida, né? E que precisa estar agindo também, né, e que a gente precisa valorizar dentro dos órgãos, nas universidades e desenvolver também isso nas pessoas. Então, fico emocionada de dizer, e mais uma vez te agradeço por essa participação nesse dia tão importante. Eu acho que essa palestra foi maravilhosa. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada de estar hoje aqui. Né? Agradeço a Andréia pelo convite, né, para me colocar aí nessa condução dessa mesa. Vou passar agora a palavra para a Andréia, que vai fazer o encerramento para nós. Bem, eu queria imensamente agradecer, assim, essa tarde foi maravilhosa, esses encontros sempre são bons, eles dão trabalho, assim, para a gente realizar, organizar, mas vale a pena, né? Ainda mais nesse dia tão especial para nós, todos que estamos aqui, batalhadores, né, militantes do patrimônio. Então, te agradecer imensamente, Andrei, foi uma tarde maravilhosa, emocionante, como a Dani falou, acho que todo mundo sentiu isso, né? E esperamos te encontrar em breve, presencialmente, aqui em Pelotas, para comer um docinho no café, tomar um café, né? E que a gente possa ter mais encontros como esse também. E agradecer a Dani por ter aceito a mediação da sala, né? E espero que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, todos, nos nossos eventos, e agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, à Rede de Museus, à Aquária RS, ao curso de Conservação e Restauro, por essa parceria, que a gente dê continuidade, né, e que a gente tenha fôlego, né, para continuar fazendo esses encontros. Muito obrigada, Andrei, foi um prazer realmente. Obrigado mais uma vez. Para terminar, só para lembrar, também, tem muita gente que eu não conheço aqui, só para dizer que a coisa fica mais fácil porque eu estou em casa, eu sou filho da UFPEL, com muito orgulho, né, a minha universidade. Então, agradeço muito essa possibilidade de voltar a casa. Valeu. Estaremos sempre te esperando, de portas abertas, pode ter certeza. Então, eu dou por encerrada a nossa atividade, né? Muito obrigada pela presença de todos.